incluindo sua família e amigos, tá? Tudo muda. Esse é o primeiro alerta que eu quero fazer para vocês. Mesmo que você não comente nada com ninguém, a sua energia muda. A sua vibração é outra. Os seus interesses não são mais os mesmos. O que te agradava antes não te agrada mais e vice-versa. O orar e vigiar, que as pessoas gostam muito de falar da Bíblia, das religiões, dos evangelhos, né? Nunca foi tão verdadeiro. Esse é o verdadeiro significado do orar e vigiar. Muitas das coisas que a gente vai conversar daqui para frente, eu tive acesso a mais ou menos... Foi mais ou menos em 2012 que eu comecei a me aprofundar um pouco mais nesses estudos. E demorou basicamente uns 5 anos para que a ficha caísse. Tá? Demorou 5 anos para eu digerir um pouco dessas informações e estar preparado para passar isso adiante. E é um pouco do que eu estou fazendo nesse canal aqui para vocês. Tá? Eu vou falar um pouco das consequências dessas informações, né? As consequências da gente absorver essas informações, as consequências na nossa vida, o processo de absorção dessa informação, porque nunca é fácil, a gente tende a rejeitar tudo, vamos falar um pouco disso. Mas muito do que acontece quando a gente realmente resolve ir a fundo, realmente resolve fazer essa tal reforma íntima. Eu coloquei tal reforma íntima porque essa expressão reforma íntima ela é muito usada, apesar de eu não gostar muito dela, mas ela é muito utilizada nas religiões, principalmente nas religiões mais espiritualistas. Então eu resolvi deixar essa expressão aqui para ser uma coisa mais que vocês podem se familiarizar, né? A gente vai falar um pouco dessa consequência de fazer essa reforma íntima, tendo essa reforma íntima como ir a fundo nesses conhecimentos, né? Tirar esse véu da nossa cara. O primeiro ponto para a gente fazer com que esse véu caia, né? Para saber como as coisas realmente funcionam. E o estudo, como eu venho falando aqui desde o primeiro vídeo, ele é pessoal e intransferível. Né? Não dá para ninguém estudar por vocês, não dá para ninguém ditar o ritmo de vocês. Vocês podem ir rápido, vocês podem ir devagar. O ritmo é de vocês. Para eu estar aqui gravando esse vídeo para vocês, eu posso falar que eu estou pelo menos há 16 anos estudando espiritualidade. As pessoas têm essa mania de rejeitar ideias novas porque não fazem parte do seu repertório, né? Ou então porque essas ideias a priori elas parecem muito loucas, né? Se ao menos a gente procurar o fundamento ou a explicação para essas ideias, né? A gente rejeita essas ideias só baseado no achismo, numa fé ou numa crença, ou pior, né? Baseados no que a gente ouviu na vida inteira sem questionar. Então a gente escuta de todas as religiões cristãs, por exemplo, que o mundo foi feito em 6 dias, Deus descansou no sétimo, se ao menos colocasse informação sobre o crivo da razão, né? Sem questionar. Foi Deus quem falou. Essa é a frase, né? Foi Deus que quis, foi Deus que falou. Essa então é a lei. Mas quem foi que disse que Deus que falou, né? Onde que está a prova que Deus que falou? Onde está a razão em acreditar que Deus fez o mundo em 6 dias de 24 horas, se nada, absolutamente nada no universo acontece dessa forma? E outra, né? Quem tem esse canal direto com Deus, né? O telefone. Alguém faz um Skype com ele? Enfim, a gente escuta tudo isso, foi Deus que quis, é Deus que quer. E a gente quando a gente quer pôr um ponto final num assunto, é isso que a gente faz, né? A gente está acostumado a aceitar uma quantidade imensa de absurdos sem questionar. E a gente absorve isso como verdade a vida inteira nossa, desde criança. Ninguém muda isso em nós. É muito difícil. Afinal, todo mundo tem muita certeza de tudo, foi ensinado na escola, tem vários documentários falando nisso, apoiando essa ideia. A ideia que seja, tá? Mas a gente esquece muitas vezes que num passado nem tão longínquo, a gente acreditava piamente como verdade absoluta que o Sol girava em torno da Terra, que os negros faziam parte de uma raça inferior, né, na escravidão. E sabe o que é o pior de tudo isso? O pior é que, mesmo nesses exemplos esdrúxulos que eu estou dando de ignorância, ainda tem gente que hoje em dia acredita tem isso como verdade. Então toda ideia diferente é tratada como teoria da conspiração, é desacreditada de cara. Não, isso é muita viagem, isso é muito louco, né? Em alguns casos a gente tem prova científica, a gente tem vídeo, tem foto, tem experiência pessoal de profissionais, pessoas que pesquisam isso a vida inteira, que comprovam esse fato e mesmo assim a gente nega.
ser humano não gosta de mudança. Principalmente mudança de crença, principalmente admitir que está errado, né? Mexer nessa zona de conforto resulta normalmente em revolta e gera agressividade. Então paremos para respirar um minuto. Vamos refletir. Com tudo que a gente estudou na mecânica quântica, por exemplo, será que não tem a mínima possibilidade da gente ter vários conceitos atuais que são aceitos hoje na humanidade, que estão tidos como verdades, que são ensinados na escola, que na verdade eles sejam errados ou mal interpretados? Será que a gente sabe tudo como humanidade? Não seria arrogância demais? Não seria a mesma arrogância que a gente viu na Idade Média ou antes, com algumas das verdades que existiam naquele momento? Então, antes de convidar a todos vocês a retirar esse véu da ilusão, a revelar essa matrix que a gente vive, eu quero fazer 2 alertas a priori. Normalmente, as pessoas falam que é muito bom fazer a reforma íntima, pesquisar, deixar esse véu cair, realmente. Mas o bom é para o nosso progresso como pessoa. Mas não tem nada de flores. Esse caminho não tem nada de flores. Não é um caminho fácil, não é um caminho curto e não é um caminho que não exige esforço. Tá? O primeiro alerta que eu quero fazer para vocês é referente ao processo interno e externo de quando a gente começa a enxergar a realidade nua e crua. Ou parte dela, né? Porque a gente não é dono da verdade. É um processo que eu gosto de comparar muito com o luto, com a morte, né? Como enfrentar a morte. Primeiro a gente tem uma negação. A gente rejeita e repete para nós mesmos que não, isso não é possível, é besteira, isso é uma loucura. Nossa, que viagem. E eu estou falando por conhecimento próprio, foi tudo isso que eu passei. Tá? Eu também passei por esse processo. Depois vem uma certa depressão, e essa depressão varia de pessoa para pessoa. Né? A gente tem uma tristeza de ver como a gente vive de verdade, como as coisas são, como as pessoas que a gente ama, elas estão presas nessa ilusão, e como é difícil escapar dessa realidade e das armadilhas do dia a dia. Né? Logo depois a gente pode ter uma raiva, a gente fica com raiva, né? Uma raiva de nós mesmos, que a gente não percebeu todos os sinais da realidade mais cedo, e uma raiva contra todas as pessoas que fazem parte desse sistema, né? Que querem manter esse sistema nosso de ilusão. Mas por último a gente tem uma certa aceitação, onde a gente consegue absorver as informações, a gente aceita e a gente começa a traçar o plano de ação para mudar a nossa vida. O perigo nisso é que em qualquer momento desse processo, que pode durar de horas a anos, a gente pode regredir, né? Rejeitar a verdade e voltar ao estado original. Então, desde o momento de negação a gente pode voltar, o momento da depressão a gente pode voltar e passar a não, eu não quero mais aceitar isso, porque é muito mais fácil, muito mais cômodo e muito mais simples não admitir que a gente estava errado, viver na ilusão, viver no status quo, viver como a maioria do mundo vive. Isso pode aceitar até mesmo quando a gente passa para aceitação. A gente pode regredir sim, porque é muito difícil, porque a gente tem resistência de fora, a gente tem resistência de amigos, de familiares, de todo mundo. E é muito mais fácil pertencer a um grupo do que ser ovelha negra. A gente está constantemente sendo puxado de volta para a ilusão, puxado de volta para a Matrix, o tempo todo. O orar e vigiar, que as pessoas gostam muito de falar da Bíblia, das religiões, dos evangelhos, né? Nunca foi tão verdadeiro. Esse é o verdadeiro significado do orar e vigiar. O segundo alerta que eu quero fazer é quanto à sua interação com o mundo. E esse também é muito mais difícil. Vejo que o primeiro alerta é interno e agora é o alerta externo. Incluindo sua família e amigos, tá? Tudo muda. Esse é o primeiro alerta que eu quero fazer para vocês. Mesmo que você não comente nada com ninguém, a sua energia muda. A sua vibração é outra. Os seus interesses não são mais os mesmos. O que te agradava antes não te agrada mais e vice-versa. Os lugares com muita gente, normalmente, aglomerados, muita bagunça, podem não te atrair mais. Você pode querer se separar do seu namorado, do seu esposo, da sua esposa. Você pode querer mudar de cidade, mudar de país, ou mesmo começar a praticar algum exercício que antes te dava preguiça. Essas não são nenhuma. Isso não é regra que eu estou contando para vocês. Eu estou falando só alguns exemplos de mudança, tá? A vida muda completamente, só que a gente tem que sempre se lembrar. A gente é muito avesso à mudança, qualquer uma que seja. Mesmo que seja para melhor. O ser humano é muito avesso à mudança. Se você resolver comentar com alguém, ou divulgar as coisas que você está descobrindo, da forma que for, aí sim você vai sentir na pele a desconfiança, até o desprezo das pessoas. Que vão se perguntar, o que será que aconteceu com você? Né? Tá com cada ideia maluca? Né? Algumas pessoas perdem emprego por causa disso. Normalmente atrai mais problemas para sua vida. Não é fácil. Quem sai da fila, toma tapa. Quem sai da Matrix, toma tapa. Quem acorda, vai tomar um corretivo de todo esse sistema que funciona. Tá?
Eu vou dar uma amostra grátis de pessoas que tentaram falar o que sabiam para as massas, pessoas famosas, e as suas consequências extremas. Tá? Eu vou citar aqui por hora 2 presidentes americanos, o Kennedy e o Lincoln. John F. Kennedy, ele estava tentando lutar para tornar público para os americanos e ao mundo as provas da vida extraterrestre, inclusive em projetos que trabalhavam em conjunto, o governo americano com extraterrestres. Tá? Ele estava decidido a fazer a revelação quando foi misteriosamente assassinado. Até hoje não explicaram direito como nem porquê. No outro caso de Abraham Lincoln, o icônico presidente americano, né, que defendeu a igualdade entre negros e brancos na época da Guerra Civil, ele escreveu em 1848, existe esse documento, tá? Que haviam espécies de gigantes que viveram antigamente na região de Niágara, segundo ele, assim como vivem americanos hoje. Ele disse que os seus ossos estão sobre as montanhas da América. A gente sabe o fim do Lincoln, né? Não só por declarações como esta, mas também sobre suas posições políticas e humanitárias. Então todo mundo que sai da curva toma um corretivo. Se não funciona, elimina. Nossa, que viagem, né, Fábio? Nossa, vixe, você deve estar ficando louco. Então tá bom. Eu não comecei a contar nada ainda. E tenho certeza que você já torceu o nariz para esses exemplos, né? Afinal, que ideia mais louca achar que o Kennedy morreu por falar que os ETs, que existem ETs no mundo, né? Ou então, teorias da conspiração, com certeza. Essa do Lincoln ainda, apesar de estar documentado, né, que ele disse isso, que ele escreveu isso, né, faz parte de um discurso que ele fez. Ele com certeza deve ter utilizado figura de linguagem, né? É isso que você deve estar pensando, não é verdade? Não pode ser, que viagem, né? Sejam bem-vindos à fase de negação. Espero que vocês passem comigo por essa fase de forma sadia, com estudos e pesquisas. Eu estou mais tentando direcionar os estudos de vocês, mas quem tem que ter essa vontade de estudar são vocês. Tá? Eu estou aqui só para direcionar um pouco o estudo, ajudar nesse direcionamento e dar algumas fontes para vocês pesquisarem, mas a conclusão final é de vocês. A decisão de fazer a caminhada e se aprofundar nessa caminhada é pessoal e intransferível, só depende de vocês. Não tem nenhum guru, não tem ninguém que possa fazer isso por você. É com você mesmo, você é o juiz de tudo isso, tá bom? E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, clica aqui, curtir, faça alguns comentários também, porque isso é muito importante para ranquear o vídeo, que ele chegue para mais pessoas, essa informação seja difundida para mais pessoas que precisam também delas.